Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a palavra de Deus que sempre nos revela, nos traz o norte, a direção, a orientação para irmos além e seguirmos da forma como Deus ele nos ordena. Como nós falamos ontem no livro de 2 Reis, no capítulo 9, como se cumpriu de forma literal a palavra de Elias no tempo do profeta Eliseu. Olha só, passou-se vários anos, mas não deixou de cumprir a sua palavra. E aqui dando continuidade em 2 Reis, no capítulo 10, ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe, e Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor, o mais capaz dos filhos do rei e coloquem no trono de seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se dois reis não puderem enfrentá-lo, como nós poderemos? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que de nós exigires. Não proclamaremos nenhum rei, faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. E assim os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70 e colocou as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Olha só que situação, como Acabe e Jezabel, da forma como governaram, como fizeram aquilo que o Senhor reprova. Olha só o que aconteceu com a sua descendência, conforme Deus tinha ordenado. Deus levantou esse rei, Jeú, que era um comandante. Já ficaram com medo dele. Não vamos querer nenhum rei aqui, conforme o Senhor assim nos ordenar. Olha só, somos teus servos, né? Os governantes, as autoridades disseram: olha, o que o Senhor mandar fazer, assim faremos, né? O Jeú, que era o rei, e o Jeú ordenou. Então decapitam todos os filhos do Acabe e me mande aqui em Jezreel. E assim então, ao ser informado que eles tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Então imagine fazer realmente colunas com as cabeças, são 70 cabeças, crânios, né? Cabeças, fizeram 2 montões na porta da entrada da cidade. Olha só. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes, fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos esses, saiba então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. E o Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais, os seus sacerdotes, não deixando nenhum sobrevivente. Depois Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Equed dos pastores, encontrou algum dos parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. E saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois que o saudou, Jeú perguntou:
Você está de acordo com o que eu estou fazendo? E assim Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, e assim ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. E Jeú então reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante, eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo o Israel, e todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para que todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Acabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E assim então eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, que lhe fazendo essa advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a vida deles pela sua. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, e jogou os corpos para fora, e depois entrou no santuário interno do templo de Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. E assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Olha só que situação, a qual o próprio Deus ele criou uma situação para que Jeú assim fosse e exterminasse esses profetas de Baal, esses ministros de Baal. Assim então ele eliminou tudo isso, e esse templo ao qual era adorado a esse Deus de Baal foi usado como latrina. Olha só. Assim Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel, e no entanto não se afastou dos pecados de Jeroboão. Meu Deus, olha só como a Bíblia fala, né? O Jeú fez algo tão fantástico, tão maravilhoso, mas no entanto não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, os seus descendentes ocuparão todo Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. E naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluiu toda a terra de Gileade, conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terra da tribo de Gade, de Rubem, de Manassés, e os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e as suas realizações estão escritos nos registros histórico do rei de Israel. E Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. O seu filho Joacás foi o seu sucessor e reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. E como sempre, a história sempre se repete, muda só os personagens. Jeú fez uma limpeza em Israel, na família de Acabe, Jezabel, eliminou todos os descendentes, eliminou o Baal no meio do povo, mas no que Jeroboão tinha feito, levando o povo a idolatrar os bezerros de ouro,
que foi feito por Jeroboão, assim Jeú também o fez. Deus disse que até a quarta geração de Jeú, os seus descendentes iriam governar. Mas olha só que situação, era para ser para todo sempre, o reinado estabelecido, enfim, como hoje para nós. Se nós obedecermos, estivermos atentos à voz do Senhor, é para sempre, é para a eternidade, Deus vai nos dar a vitória, assim como nós, como nossos descendentes. Como Davi deixou muito bem claro que ele nunca viu um justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Quando estamos dispostos a obedecer ao nosso Deus, ou como Ele pode realmente nos surpreender, nos abençoar, ainda que possamos falhar, errar, como Davi falhou, Davi errou. Mas aqui vemos reis agindo de forma que Deus não se agrada e não se arrependiam. Não houve arrependimento, como o próprio Acabe. Ele pôde ter uma vida abundante, abençoada, mas não deixou que nada fizesse conforme Deus se agradasse. Só quando tinha momentos a qual de guerra e de luta, que Deus deu a ele vitória e resposta, mas mesmo assim Acabe não se converteu, Acabe não se arrependeu, Acabe não se fez o que era certo em Israel, e assim toda a sua família ela foi destruída, a sua descendente foi destruída. E nós precisamos nos estabelecer em Deus, saber que Deus é fiel para isso e muito mais, e quanto mais colocarmos a fé no Senhor, mais Ele há de nos surpreender e de nos abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar abundantemente e que a Sua palavra se cumpra de forma literal sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez poder, meu Pai, realmente na Sua lei meditar, como diz na Tua palavra, de noite, poder aprender com o Senhor, meu Pai, com a Sua santa palavra, com a direção que o Senhor tem nos dado, e que essa presença, ela faça, meu Pai, a diferença sobre a nossa vida. Eu peço a Tua bênção mais uma vez, para nos abençoar e para nos consagrar ainda muito mais. O que eu te peço, e assim te agradeço sempre, com a certeza, meu Pai, da superação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Filho amado, do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, você não está só, tem Jesus em nós que quer nos abençoar. E quanto mais você crer nisso, você confiar, Deus sempre há de te surpreender e te abençoar abundantemente em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus.